nobre edil João Bosco Vaz, muito digno secretário de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre, dignos membros que constituem a nossa mesa diretora, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós. Naquela manhã de primavera, 18 de abril de 1857, na livraria Danty, no Palácio Royal, na Galeria de Orleans, encontravam-se a viúva do senhor Danty, a senhora Melania, os seus caixeiros, aguardando algo que deveria estar chegando de uma cidade a 23 quilômetros a oeste de Paris, Saint-Germain-en-Laye. A encomenda que vinha dali trazia uma trajetória especial, porque na oportunidade em que o senhor livreiro e editor Danty havia recebido os originais, ele disse ao seu autor, um velho amigo, desde o ano de 1828, essa obra deverá iluminar as consciências humanas, mas irá encontrar grandes resistências. Empenhar-me-ei para que ela venha a lume, a fim de que o futuro possa ter o melhor destino. Mas nesse ínterim, o senhor Danty desencarnou, e a sua viúva Melania, ao receber os originais do livro, entregou a um dos seus filhos, que, examinando o título, teve uma reação como seria de esperar-se. A obra estava designada como o Livro dos Espíritos, e o jovem, imaturo, sonhador, acreditou que aquela obra não encontraria a ressonância que seria de esperar-se na cultura francesa da segunda metade do século XIX. E disse à sua mãe que aquele livro não deveria sair de imediato. A senhora Melania, porém, que desejava honrar a palavra do seu marido, palavra empenhada ao professor Rivaio, velho amigo, pediu o livro para ela própria lê-lo. E depois de o ler, arrebatadoramente, ela colocou duas palavras, nas quais ela exteriorizava os seus sentimentos. Très urgente, muito urgente, urgentíssimo. E o livro foi mandado para uma impressora na cidade próxima de Saint-Germain-en-Laye. Agora duas carroças paravam nos fundos da livraria Danty e saíam os primeiros pacotes do livro que deveria revolucionar a história da filosofia espiritualista e implantar uma era nova para a humanidade. Carinhosamente trabalhado, o livro era relativamente modesto. Tinha somente 176 páginas. Foi colocado um exemplar logo defronte da passagem da Galeria Orleans, a mais importante de Paris. E, naturalmente, alguns exemplares foram colocados sobre as prateleiras e as mesas da livraria. Mais ou menos pelas 10 horas da manhã, o professor Rivaio, que se notabilizara como educador, discípulo que fora do notável Pestalozzi, já houvera publicado vários outros livros,
Havia publicado, por exemplo, uma gramática abordando a problemática da conjugação dos verbos irregulares de língua francesa, os mais irregulares das línguas neolatinas. Havia escrito o programa para a Universidade de la Sorbonne. Havia escrito um tratado de aritmética. Houvera anteriormente aberto o educandário, o Liceu Polimático. Receber uma grande homenagem da Universidade de Arras. Não era dessa forma alguém destituído de valores intelectuais e do reconhecimento público da comunidade francesa. Mas agora, o livro que ele apresentava e tinha a honestidade de dizer que não lhe pertencia, era resultado de observações a respeito de um fenômeno curioso que invadira Paris há aproximadamente 7 anos. Ele tivera ocasião de ver aqueles fenômenos pela primeira vez na última terça-feira de maio do ano de 1855, quando, instado por um grande amigo, o senhor Fortier teve ocasião de ir examiná-los na residência da senhora Pleine-Maison. E graças à sua perspicácia, seu espírito crítico e analítico, ele tomara conhecimento de que aquele fenômeno não se tratava de uma diversão, mas de algo que, levado a sério, iria mudar o destino da cultura terrestre e modificar, naturalmente, os valores sociomorais da criatura humana. Observou-os, esteve carinhosamente estudando-os, até o momento quando ele foi convidado a apresentá-los ao mundo. E nessa oportunidade, um espírito amigo referiu-se que já o conhecia desde há 2000 anos, quando ambos moravam ali mesmo na França, as antigas Gálias, quando as Gálias adotavam a doutrina druida, e eles eram adoradores do Deus Dispater, o Deus da fraternidade. Dizia mais ainda esse espírito amigo: naquela época, tu eras um sacerdote druida, eras vegetariano, amante da fraternidade e da verdade, e eu era muito amigo teu. Chamavas-te Allan Kardec, e desde então temos-nos reencarnado mais ou menos juntos. Chama-me de Zéfiro. A informação tocou profundamente a alma sensível e nobre do professor Rivaio. Depois que ele coligiu as informações, depois que deu um código de ética àqueles esclarecimentos, ele resolveu apresentar o resultado desse trabalho laborioso. Por isso que houvera solicitado ao seu velho amigo Danty que o publicasse. Agora, naquela formosa manhã de abril, primavera em Paris, o céu claro em tom de turquesa, naquela hora 10 da manhã, ele estava na livraria para ver o resultado do trabalho, quando compulsa pela primeira vez Le Livre des Esprits. A emoção toma-lhe conta da alma. De alguma forma, o emérito escritor Hippolyte Léon Denisard Rivaio desaparecia do cenário da cultura mundial para aparecer Allan Kardec. E é porque ele preferira dar ao livro a autoria dessa personagem que vivera antes. Deve ter reflexionado. Seu nome ilustre, aureolado pelas homenagens de que for objeto, ao apresentar qualquer obra, atrairia inevitavelmente a curiosidade, o interesse dos leitores. Mas aquele livro
não deveria notabilizar-se em relação ao seu autor. Deveria impregnar a humanidade pela sua beleza em razão do seu próprio conteúdo. E nada melhor do que um pseudônimo em homenagem àquela reencarnação já transata. Ele colocou como sendo o autor Allan Kardec. Estava lendo a obra quando se adentra na livraria famosa em Paris, que publicara grandes escritores, uma personagem muito especial, o grande astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion. Flammarion houvera sido gênio precoce. A sua inteligência ímpar fizera que ele, aos 19 anos, fosse nomeado como o chefe do Observatório Astronômico de Juvisy. Flammarion houvera publicado várias obras. Era um amante das estrelas. Acreditava que esses astros luminíferos que bordam o zimbório da noite estavam saturados de vida. A vida para ele não poderia ser um privilégio da terra. E por isso mesmo, quando naquela manhã de 18 de abril, teve nas mãos o Livro dos Espíritos e leu emocionado o capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados, as lágrimas aljofraram-lhe nos olhos. E tomado de uma grande emoção, ele perguntou à viúva Danty: Senhora Melânia, quem é o autor desta obra? Ela fascina-me, penetra-me o sentimento. E a viúva, agora compensada pelo êxito da obra, haviam sido publicados 2.000 exemplares, que significavam uma grande edição. Respondeu generosamente a Flammarion: o senhor está com sorte, porque o professor Rivaio está aqui ao nosso lado. Mas o professor Rivaio, sim, seu pseudônimo é Allan Kardec. Os dois gigantes apertaram-se as mãos. Esse herói do futuro da humanidade, Allan Kardec, e o sonhador das estrelas, pareceram firmar um pacto que a morte sequer interromperia, porque mais tarde, no dia 2 de abril de 1869, 3 dias depois da sua desencarnação, quando os despojos de Allan Kardec estavam sendo colocados no cemitério de Montmartre, entre os oradores, Flammarion, agora célebre no mundo, proferiu um discurso memorável. Em determinado momento ele diz: o professor Rivaio, o Allan Kardec, não era um homem comum, era o bom senso encarnado. Não há elogio mais fascinante do que dizer que alguém é o bom senso em pessoa. E prosseguiu emocionado: nós sabemos que tu estás aqui, da mesma forma que este sol que nos ilumina, proporcionando-nos os raios caloríferos, também nos oferece os raios infravermelhos, os raios ultravioletas que nós não vemos, mas que nos mantém a vida. Assim também nós não te vemos, mestre, mas sabemos que tu estás aqui. E mais adiante, ante a comoção de quase 2.000 pessoas que lotaram o cemitério de Montmartre, ele diz com lágrima nos olhos: não te damos adeus, dizemos-te apenas au revoir, até breve. Era o laço profundo de uma amizade que continuaria ad perpetuum, eternidade afora. Naquele dia 18 de abril, portanto, os dois gigantes se encontram. E ao sair dali, Allan Kardec leva a sua obra com uma grande emoção.
ele passa imediatamente pela Comédie Française e vai pela Avenida da Ópera na direção da sua residência. Quando casualmente ele olha uma carruagem e é tomado de emoção ainda maior, acena para o cocheiro, a carruagem para. Ali estava a célebre escritora George Sand, que morava na cidade de Nohant, a 8 horas de carruagem de Paris. Ele acerca-se, saúda a mulher notável, amiga de Lacroix, de Victor Hugo, de Alexandre Dumas, a inteligência brilhante dessa crítica do teatro francês, dessa escritora memorável, e saúda com efusão. E diz-lhe: senhorita, acabo de publicar o Livro dos Espíritos. E ela interroga-o: e o de que se trata? Das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. A dama agora tem a mão no peito e responde-lhe: eu sei que isso é verdade, porque também eu tenho sido objeto de intercâmbio com esses seres que atravessaram a morte. Eu gostaria de ler o livro, mas hoje eu estou em Paris, porque será a apresentação da peça Demi-Monde, e eu deverei escrever uma crítica. Essa peça fala a respeito da libertação da mulher, e eu deverei estar muito atenta. Eu agradeço ao meu querido professor Rivail, que oportunamente manda-me um exemplar a Nohant, para que eu tenha oportunidade de lê-lo. No mês de maio, Allan Kardec manda a sua querida amiga George Sand um exemplar daquela obra que ela não teve coragem de comentar, nem disse uma palavra pela imprensa, porque o seu nome estava aureolado de algumas questões algo escandalosas. Ela havia tido a coragem de quebrar o preconceito contra a mulher. Ela chegara a vestir-se de homem, a colocar chapéu e a fumar no café de Paris, para mostrar que o privilégio masculino não pode asfixiar os direitos da mulher. Ela faz uma carta memorável a Allan Kardec, emocionada com a obra, e escusa-se de dar a sua opinião pública. Mas logo depois, conforme Allan Kardec escreverá 10 anos após, ela publica várias obras, fundamentando a sua tese da reencarnação. O Livro dos Espíritos chegara, já houvera sido publicada a 2ª edição, graças à qual ele pôde ampliar, e mais tarde uma 3ª edição, que seria denominada a definitiva, que é aquela que nós podemos compulsar com 1019 questões a respeito do conhecimento geral, desde a antropologia ancestral até a psicologia do futuro, abordando as áreas da filosofia, os fenômenos da ética, da religião, da moral, da estética, a embriologia, a genética, porque o Livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento universal, no qual encontramos os elementos básicos para libertar-nos da ignorância e encaminharmos-nos pela senda do progresso. Há 148, portanto, nesta data, 18 de abril, inaugurava-se a era do espírito imortal. E a doutrina de que esse livro é portador é denominada Espiritismo, ou doutrina espírita, que o eminente codificador define nas seguintes palavras: é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal
e o mundo espiritual. Mas não é uma ciência convencional. A ciência convencional trabalha no laboratório, e esse laboratório lida com instrumentos materiais. Sempre se repetem as mesmas conclusões. O Espiritismo é uma ciência de observação, porque luta com os fatos, observa o significado dos fatos, a sua grandeza, e trabalha em favor de conclusões de natureza ético-moral, porque trabalha com as almas daqueles que viveram na terra, e as almas daqueles que viveram na terra não se submetem aos nossos caprichos, às nossas paixões. Eis porque é uma ciência especial. Através da observação, da repetição dos fatos, podem-se corrigir as opiniões dos espíritos, trazendo os parâmetros para uma filosofia que tem por base a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados, assentando os seus alicerces no Evangelho de Jesus, que é o mais perfeito tratado de ética de que a humanidade tem notícia. Mas é uma ciência que marcha ao lado da ciência convencional, mas não para onde a ciência se detém, vai mais além, porque a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo examina as causas. Escreverá então Allan Kardec no dia em que a ciência provar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonaremos esse ponto e seguiremos a ciência. Ele não teve a ocasião de dizer que o Espiritismo era a salvação da humanidade. Não adotou as regras teológicas ancestrais. Deus se permitiu dizer, fora do Espiritismo não há salvação. Pelo contrário, ele disse que a humanidade do futuro certamente não seria espírita, mas o Espiritismo iria iluminar os postulados de todas as religiões. Isto porque todas as religiões dizem que a alma é imortal, mas não provam. Se nós pedirmos a qualquer pastor religioso que nos dê a prova da imortalidade da alma através da sua comunicabilidade, ele nos dirá que isto é impossível. O Espiritismo, graças à mediunidade, prova-nos a imortalidade da alma, demonstra-nos que a morte é apenas um passaporte na direção da vida, que morrer não é finar-se, é transferir-se de um estado vibratório para outro. A morte é o resultado da dissolução molecular da matéria, que liberta a alma, o espírito, este ser que preexiste ao corpo e que sobrevive ao corpo. Então o Espiritismo irá ajudar as religiões, oferecendo-lhe a mediunidade para ser convenientemente educada. Em 1998, o desencarnado Papa João Paulo II declarou no Observatório Romano, o jornal do Vaticano, através do cardeal italiano Concetti, que os espíritos comunicam-se. Os espíritos voltam para comunicar-se com as criaturas da terra, mas aqueles que devem ser os instrumentos dos espíritos deverão manter uma vida saudável, correta, digna, exemplar,
exatamente como está em O Livro dos Médiuns. É fascinante notar que o ex-papa teve a claridade mental naturalmente maior do que a dos seus antecessores para demonstrar a imortalidade da alma através da comunicabilidade dos espíritos. Mas isso não pode ser novidade, porque na noite de 19 para 20 de fevereiro de 1939, nos aposentos vaticanos, ao lado da Catedral de São Pedro, o cardeal Eugênio Pacelli estava orando na sua capela particular. O cardeal Eugênio Pacelli era um dos maiores diplomatas vaticanistas que colaboravam pela preservação da igreja. E naquele momento de oração, avançadas horas da noite, subitamente surpreende-se com um ser espiritual que se adentra na capela. Olha para ele quando ele exclama: santidade. E o espírito redargui: não sou santidade, eu sou teu irmão. Veio da parte de Jesus dizer-te que logo mais tu serás papa. Eugênio Pacelli reconhece quem é a entidade. É o Papa Pio X, que desencarnara há poucos anos. Então responde: como poderei ser Papa se Pio XI está na glória do seu pontificado? E o Espírito lhe diz: venho da parte de Jesus dizer-te que logo mais serás Papa. A humanidade entrará numa grande hecatombe e Jesus convida-te para que sejas o condutor da barca de São Pedro. Deverás dirigir a igreja com justiça, com sabedoria, com misericórdia, com equanimidade. Não te esqueças de que serás Papa, e dissolve-se diante dos seus olhos. Eugênio Pacelli levanta-se, vai diretamente à catedral, desce ao lado do baldaquim, aos subterrâneos onde estão sepultados os papas. E ali, na cripta do Papa Pio X, ele ajoelha-se e ora até o amanhecer. Quando a alva começa a colorir os céus de Roma, ele sai do subterrâneo e um guarda suíço encontra-o e mantém com ele o seguinte diálogo: Eminência, por que tão pálido? Acabo de falar com o Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu, eu sei. Mas ele veio dizer-me que eu serei Papa. Como, Eminência? Se Pio XI ainda está vivo. Ele meneou a cabeça e se foi. A verdade é que logo depois o Papa Pio XI enfermou e faleceu. E no escrutínio secreto, ele foi eleito Papa, tomando o nome de Pio XII, que passará a história como o Papa da diplomacia. Nesse mesmo ano de 1939, Hitler invade a Polônia. Logo depois, os Países Baixos, a Áustria. Começa a Segunda Grande Guerra. Posteriormente, ao ser firmada a paz, há uma grave acusação contra o Papa Pio XII. As vítimas do Holocausto que sobreviveram asseveram que ele foi omisso enquanto os judeus morriam nos campos de concentração e de extermínio. Ele, entre aspas, negociava com a chancelaria representante de Hitler. A verdade histórica, porém, é que naquele período, em Hamburgo, estava na chancelaria do Vaticano aquele que mais tarde seria o Papa João XXIII. O Papa jovial havia salvado mais de 100 mil católicos da fúria do totalitarismo nazista.
Então foi escrito um livro a respeito de Pio XII. O vigário, com acusações, o Vaticano recebeu imposições de Israel e foram nomeadas comissões de judeus, de católicos e de evangélicos para fazer o levantamento dos documentos do Vaticano, numa tentativa de provar que o Papa Pio XII havia mantido um equilíbrio, optando entre os judeus e os católicos. A verdade, porém, é que se confirma totalmente aquela manifestação mediúnica em que um desencarnado vem anunciar-lhe o futuro, adverte-o, admoesta-o, e esses dados nós retiramos do jornal católico Ave Maria, publicado em Petrópolis e republicado no jornal O Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, de setembro de 1956. Mas não será de estranhar, porque no chamado Ano Santo de 1950, quando se abre a porta do Vaticano, o Papa Pio XII declarou à imprensa mundial que houvera tido um contato com Jesus, demonstrando a comunicabilidade dos espíritos. Desta forma, o Espiritismo irá iluminar as doutrinas religiosas. Diariamente vemos na televisão esta colocação algo ridícula, sessões de descarrego, dizendo que os espíritos perturbam as pessoas, e esses novos pastores, ao descarregar as pessoas das vibrações negativas, estão repetindo o velho hábito da igreja, o exorcismo, e na chamada passagem do corredor da graça, em que aplicam passes, roubaram, entre aspas, a terapia espírita para introduzi-las no seu culto e naturalmente ganharem maior número de adeptos. Os espíritos responsáveis de consciência, evitando proselitismo que renda qualquer tributo material, mantém a dignidade evangélica, a postura dos primeiros discípulos de Jesus, que não estão percorrendo o mundo na busca de favores nem de situações políticas ou econômicas. Estão distribuindo dar de graça, conforme de graça receberam. Então, ao lado da crença em Deus, da imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos é essencial, é fundamental, porque prova que a vida continua. O Espiritismo conseguiu a mais notável façanha da história da filosofia: matou a morte. A morte que ameaçava morreu. Agora nós temos o passar de uma vibração para outra, e aqueles que nos anteciparam na viagem de volta convivem conosco, inspiram-nos, amparam-nos, dão-nos assistência, oferecem-nos diretrizes, orientam-nos, guiam nossos passos na direção da vida. Mas o outro postulado do Espiritismo é a reencarnação. Essa reencarnação, que não é uma doutrina do Espiritismo, é possivelmente na área da filosofia uma das doutrinas mais antigas da Terra. Nas obras chamadas sagradas da Índia, de há 4.000 anos, a reencarnação ali está exarada. Mas o Espiritismo deu-lhe uma conotação diferente. Na Índia, nas doutrinas tradicionais do budismo, do esoterismo, da teosofia, do hinduísmo, a reencarnação tem um caráter punitivo, uma fatalidade. Quando nós cometemos um erro, dizem, reencarnamos-nos para pagar, para saldar o erro, e ninguém deve ajudar aquele que está pagando, para que ele possa carpir o crime que houvera perpetrado. Como o Espiritismo é uma doutrina eminentemente cristã, a nossa colocação não é do karma,
a velha palavra sânscrita. Allan Kardec, que era cientista, utiliza-se da lei de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa. Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Logo, todo efeito é a consequência de uma ação que pode ser modificado através de outras ações. Se eu cometi um mal e reencarno-me, não venho à Terra para pagar. Eu venho à Terra para recuperar-me do erro e devo passar por 3 fases especiais. A primeira delas explica o codificador no capítulo 7º do livro O Céu e o Inferno, que estamos comemorando 140 anos de publicado, já que ele apareceu pela primeira vez no dia 1º de agosto de 1865. Então diz Allan Kardec, depois de cometido erro, é necessário o arrependimento. O arrependimento é um fenômeno normal, essencial, para que nós possamos reabilitar-nos. E depois do arrependimento passamos por uma segunda fase, a expiação, porque o arrependimento leva-nos à dor, ao sofrimento, quando temos consciência do mal que praticamos, quando descobrimos que prejudicamos alguém que o não merecia. Uma dor profunda toma conta de nossa alma. Aquilo que os psicólogos chamam a culpa no inconsciente. E essa culpa nos amofina, nos atormenta, mas não basta. É necessário que passemos pela terceira fase. A terceira fase é a reparação. Se eu prejudico alguém, o arrependimento não vai tornar menor a minha responsabilidade. Se eu me arrependo, é um passo, mas o mal continua feito. Se eu sofro porque fiz aquele mal, o mal continua. Mas se eu me reabilito, se eu reparo, se eu ajudo a pessoa, eu me recomponho. A reencarnação, portanto, não é uma punição da divindade, é uma técnica de reeducação. Se nesta existência eu for vítima do suicídio, pela rebeldia, por determinado momento infeliz, eu retorno com o órgão que foi destruído sob injunções penosas. Se eu dou um tiro na cabeça, eu retorno como anencéfalo, um ser que não tem cérebro e que se pretende matar. Não se pode matá-lo, porque ele vem numa expiação para reparar males que praticou com a inteligência. Então, naquele período, eu me recupero, readquiro a minha plenitude e poderei ser feliz. A justiça da reencarnação é profundamente comovedora. No ano de 1939, uma irmã minha suicidou-se. Era uma jovem temperamental. Casada, ela descobriu que seu marido estava com relacionamento extraconjugal. De temperamento forte, ela foi procurar a concubina e depois de um atrito, sentindo-se envergonhada, optou pelo suicídio. Passaram-se os anos, mas ela não morreu. Eu era jovem e ela parecia-me deformada, gritando como louca e dizendo: eu queria fugir, mas não pude sair de onde eu estava. Anos se passaram, até 1972, quando minha mãe estava desencarnando. No momento em que minha mãe estava naquele pré-agônico da morte, ela descerrou os olhos, segurou na minha mão e disse emocionada: meu filho Nair, minha irmã suicida, está aqui. E ela está dizendo: venha, mãe, venha depressa consolar-me, venha diminuir a minha amargura, venha socorrer-me, que eu não aguento mais sofrer nesta eternidade. 33 anos de sofrimentos
por causa da sua rebeldia. Então minha mãe me disse: eu me vou, meu filho, mas depois eu voltarei para tomar conta de você e de sua irmã. Éramos 2 últimos filhos. Eu sorrindo lhe disse: mãe, não volte mais. A senhora sofreu tanto na terra. Os espíritos dizem-me que estão aguardando-a para que a senhora seja imensamente feliz. E ela me respondeu: meu filho, qual é a felicidade de uma mãe se não tomar conta dos filhos queridos? Eu irei cuidar de Nair e depois eu virei. Eu vi minha mãe desencarnar, sair do corpo físico. Eu vi quando os espíritos envolveram-na. E Joana de Ângeles disse: Ana, agradeça ao suave jumento que ele carregou por 86 anos. Joana disse-lhe isto porque eu lhe contava a história de São Francisco. São Francisco dizia que o seu corpo era um jumentinho que ele montava. Então eu dizia à minha mãe que nós devemos ser muito generosos com o nosso corpo. O nosso jumentinho que nos conduz de um lugar para outro merece nosso carinho, nosso respeito, nosso amparo, nossa ternura. Agora Joana de Ângeles dizia: agradeça, Ana, ao jumentinho que ele carregou por 86 anos. Eu a vi lúcida, ela olhou-me para ver se eu estava acompanhando. Eu sorri, ela juntou as mãos e disse: Deus te abençoe, meu querido jumentinho. E começou a chorar. Foi levada para o mundo espiritual. 9 dias depois, eu estava proferindo uma conferência numa cidade do interior do Paraná. Quando me voltando, ela aparece-me. Eu tive uma emoção, a voz ficou embargada. E ela me disse: meu filho, continue falando, diga para eles que ninguém morre, fale que a vida continua. E eu falei diante dela, viva, rica de existência, iluminada. Anos mais tarde, ela me disse: Nair vai voltar à Terra. Eu perguntei: quando? Dentro de 2 anos aproximadamente. Em que lugar? Aqui na cidade do Salvador. Eu irei conhecê-la. Sim, meu filho, mas não atrapalhe o destino dela. Ajude sem atrapalhar. Eu fiquei na expectativa. Tempos depois, já não me lembrava, o porteiro me chama pelo interfone: tio Divaldo, aqui à porta uma mulher que está quase desmaiando à fome e ela está pedindo socorro. Eu desci correndo da administração, fui até a porta, encontrei uma mulher negra, pálida de fome, transida de dor, trêmula, com algo sobre os braços e um tecido sujo cobrindo. Então ela me disse: estou morrendo à fome, salve pelo menos minha filha. Eu levantei o pano, ali estava o ser engelhado, com o lábio leporino bifocal, magríssima, a criança. E então eu disse: mas vamos atender a senhora já. Mandei chamar meu filho médico, levei-as a nosso centro médico. Então ela quase se fala. Começamos a reidratá-la e a criança. Trouxemos leite para colocar nos seus lábios suavemente. E ela: estou morrendo à fome. Eu e minha filha. Eu não quero dar minha filha, mas se eu morrer, o senhor promete que tomará conta dela? E eu lhe disse: a senhora não vai morrer. A senhora vai viver porque Deus o quer. Uma mãe dessas não pode morrer. Nós temos comido, nós temos tomado sopa feita de papelão, que eu cato no lixo, ponho para cozer com água e sal. Então estamos assim. Eu me lembrei de Allan Kardec, que disse: numa sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Mas para nós brasileiros isto não é novidade. Morre-se a fome neste país e no mundo. Cada ano no mundo
morrem 80 milhões de pessoas à fome, o que corresponde quase à metade da população brasileira. 80 milhões de pessoas morrem à fome por ano. A Organização Mundial de Alimentos, FAO, que tem a sua sede na Itália, diz que nos próximos 10 anos morrerão 800 milhões à fome. E os que não morrerem sofrerão as sequelas da debilidade mental, as doenças, por causa das injustiças sociais. Quando, minhas irmãs e meus irmãos, o lixo dos ricos poderia matar a fome desses 800 milhões de criaturas humanas. Eu estava ali diante de mais um exemplo, porque chego à nossa casa diariamente, vários exemplos. Então eu olhei para aquela criança quando minha mãe me apareceu. Apareceu sorrindo e disse-me: aí está Nair. Eu perguntei à senhora, como é o nome da menina? Nair. Quando eu estava grávida, eu tive um sonho. Sonhei com uma senhora de cabelos brancos partidos ao meio, os olhos verdes. E ela me disse: eu vou lhe emprestar minha filha. Tome conta dela. Ela precisa de viver. Nair. Eu aí coloquei o nome de minha filhinha, Nair. Graças àquela senhora de olhos verdes. Sonho sempre. E agora, quando minha filha estava quase morrendo, ela me disse: vamos em busca do socorro. E eu saí até aqui. Mandaram que eu viesse aqui, que aqui me socorreriam. Eu depois está socorrida. Você chegou na casa de Jesus. E na casa de Jesus nós temos sempre o que dar. Ali estavam as marcas do suicídio de minha irmã. Ela havia ingerido cianureto e mercúrio e naturalmente destruiu aquela área do perispírito, que modelou um corpo marcado pela deficiência. Ficaram internadas em nosso centro médico. Meu filho tomou conta, a nossa enfermeira universitária. Um mês depois estavam de alta. Conseguimos uma casinha modesta junto à Mansão do Caminho e a criancinha colocamos em nossa creche. Depois, no jardim de infância, fanhosa, feia, feíssima. Um dia eu disse: minha filha, você vai ser Miss feiura, porque é a Miss de tudo. Nos Estados Unidos, a Miss abóbora, a Miss melancia, por que não Miss feiura? Ela sorriu sem entender, mas quando ela estava no jardim de infância, aos 5 anos, eu passando num momento qualquer, os janelões do jardim de infância facilitam o contato com a natureza. Ela debruçou-se na janela e gritou: Didi! Eu parei, porque ninguém nunca me chamou Didi, exceto minha irmã Nair, que se houvera suicidado. Eu parei, voltei-me, ela pulou a janela e veio correndo: Didi, eu voltei! Não voltei? Eu me sentei no meio-fio, coloquei-a na minha perna e disse: voltou, Nair. Ela estava muito pálida. Eu lhe perguntei: você se lembra como era que eu lhe chamava? Porque eu era criança. Ela era a minha irmã número 3. Lá em casa todos nós éramos numerados, porque éramos 13. E dava muito trabalho, então a mãe gritava: 8! Vinha correndo. Derradeiro era eu, ia correndo. Nair era a número 3. E eu a chamava na linguagem infantil uma forma especial. Você se lembra como era que eu lhe chamava? Eu se lembro. Você me chamava Ia. Ia. Era exatamente como eu chamava. Eu não conseguia pronunciar o nome Nair. Chamava Ia. Comecei a chorar. Não tinha outra alternativa. Ali estava nos meus braços a irmã querida, que voltava do abismo do suicídio, não para sofrer, mas para se recuperar perante a consciência de Deus. Eu então ninei-a, ela passou a mão no meu rosto e me perguntou: Didi, eu vou viver muito? Eu disse: não vai.
No corpo não vai. Quanto tempo? Minha filha, só Deus é que sabe. Mas eu vou longe. Eu disse, quem sabe, até os 10 anos. É pouco, não é? E eu digo, era o que lhe faltava. Ela adormeceu nos meus braços. A mãezinha foi trabalhar no jardim para estar tomando conta da filhinha. Quando ela completou 8 anos, vítima de asma brônquica, problemas cardiológicos do veneno que havia tomado, ela começou a definhar. E na noite da sua desencarnação, ela me olhou demoradamente e me disse, eu vou voltar outra vez, mas vou voltar sadia, vou voltar sem isso, não é, Didi? Então eu vi minha mãe chegar, de estender os braços, e naquela agonia da dispneia, arrancada do corpo, que repousou, para que ela pudesse voltar à casa de Deus em plenitude. E hoje, saudável, prepara-se para recomeçar na terra, dentro de outro clima. Eis a reencarnação. Qual é o seu sentido? E a pluralidade dos mundos habitados. Toda vez que eu olho esses ninhos de estrelas, conforme canta Emmanuel no seu há 2000 anos, eu sei que é uma futura morada, saindo do mundo de sombras para o mundo da luz. E o Evangelho de Jesus, que é a nossa base. Allan Kardec estabelece que fora da caridade não há salvação. A caridade é a base da nossa estrutura filosófico, ético, moral. Mas para que a caridade seja verdadeira, é fundamental o amor como base, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus, que abarca na ecologia toda a natureza. Eu li há algum tempo, quando eu era mais jovem, uma página que eu nunca esqueci, e eu gostaria de perguntar a todas as irmãs que aqui estão, você amaria assim? Porque o amor liberta, o amor é o caminho da libertação. Havia terminado a Segunda Guerra Mundial. No ano de 1954, um casal que morava no estado de Massachusetts, em uma pequena cidade, estava desenhando a sua felicidade. Estavam casados desde há 30 anos. Conheceram-se na escola, namoraram, noivaram, casaram. Mas agora, os Estados Unidos, naquela ocasião, estavam reconstruindo o Japão. E o marido dela foi convidado para ajudar a reconstrução do Japão. Ele disse para ela, eu vou ganhar muito dinheiro, poderemos pagar a hipoteca de nossa casa, mudaremos de nível socioeconômico, já que nós não tivemos filhos, vamos preparar o nosso futuro. Você esperará por mim? E ela disse, mas como não? Sempre esperarei. 1 ano, embora seja muito tempo, passa muito rápido quando se ama. Ele viajou ao Japão. Toda semana mandava uma carta. Cada 15 dias, um telefonema. Na época era muito difícil o telefonema internacional. Depois de 1 ano, ele lhe escreveu, encontrei uma excelente proposta, ficar por mais 3 meses. Já que nós suportamos 1 ano, 3 meses passam rápido. As cartas começaram a diminuir e ela se preocupou. Depois ele escreveu, tenho que lhe dar uma notícia e lamento muito dá-la desta forma. Eu pedi o divórcio. Casei-me com uma japonesa que era encarregada de cuidar do nosso apartamento. Divorciei-me por procuração no México. Você é capaz de me perdoar? 1 ano e 3 meses a sós. Eu não tive outra alternativa. Ainda vou ficar um pouco mais. Você precisa ver a minha mulher tentando falar o inglês. Você é capaz de me amar? Ela pegou a carta. Todos os seus sonhos de mulher
Toda a sua vida pareciam ruir agora diante de algumas palavras numa carta. Como aquela carta era cruel. Como pode um pedaço de papel destruir uma vida? Então ela o odiou com todas as forças da sua alma, rasgou a carta. Mas depois de meditar, ela escreveu para ele: amava-o tanto. Eu não sei se sou capaz de lhe perdoar, mas pelo menos eu sou capaz de entender você. Eu gostaria de saber como é o nome da sua mulher. Na próxima carta ele mandou dizer Aiko, e mandou dizer que ela estava esperando o bebê. Como os dois nunca haviam tido filhos no primeiro matrimônio, ele estava expectante. Mais tarde ele escreveu dizendo: nasceu nossa filhinha, com traços orientais, e eu coloquei o nome Helen em homenagem a você. Ela ficou ainda mais amargurada. Pediu que mandasse uma fotografia de Helen. Tempos depois, minha mulher está esperando uma segunda criança. E claro, ela agora já se havia acostumado com a ideia. Quando nasceu a criança, ele mandou uma fotografia, dei-lhe o nome de Anne. Helen e Anne são as minhas duas filhas. Estou ensinando inglês. Aiko já fala alguma coisa em inglês. A próxima carta: estou definhando muito. Os médicos encontraram no meu pulmão um câncer. Estou com uma sobrevida de 2 meses. Ela ficou angustiada. Depois, ela recebeu um telegrama que ele havia morrido e que não deixara quase nada para a esposa e para as filhas. Ela então fez uma carta a Aiko: se você precisar de ajuda, eu estou aqui. E mandou-lhe um cheque. Tentou trazer Aiko e as crianças para os Estados Unidos. Era viúva de japonês, mas na época as leis não permitiam. Ela teve uma ideia: como educar aquelas crianças? Viúva, havendo se casado com um americano, ela ia ser vítima do preconceito entre os seus irmãos de raça. Mande minhas crianças para os Estados Unidos. Eu lhes darei uma grande educação. Aiko ficou muito preocupada, mas as crianças tinham problema. Já estavam com 3 e quase 5 anos. Ela resolveu mandá-las. E ela foi buscá-las no aeroporto Kennedy. Quando as crianças saltaram, falando um pouquinho de inglês, saltaram-lhe nos ombros. E ela chorou. Eram as filhas do seu ex-marido. As meninas chamaram-na tia-mãe. Ela levou-as para a pequena cidade e começou a campanha pela imprensa para trazer a mãe das meninas. A campanha resultou positiva junto ao Departamento de Estado, que concedeu permissão para que Aiko viesse do Japão. Aiko veio. E no dia que ela foi receber no aeroporto Kennedy, ela estava em conflito. Como será ela? A mulher que roubou o homem que o amava, como será ela? Sexual. E viu sair pela porta da aduana uma mocinha que era quase uma menina, de pequena estatura. Deveria ser ela. Aquele ressentimento desapareceu e ela disse: se eu que estou na minha pátria estou ansiosa, ela deve estar com medo. Aproximou-se e perguntou-lhe em inglês: você é Aiko? Sim, pois eu sou a sua irmã mais velha. Aiko, trêmula, abraçou-a, chorou muito. Ela levou para Massachusetts, para a pequenina cidade de Wheaton. Colocou-a na sua casa, arranjou curso de inglês, educou as meninas com Aiko, conseguiu um emprego de boa categoria. As meninas cresceram. Ela, no seu testamento, deixou a propriedade para Aiko e as 2 crianças. E quando estava morrendo, ela deixou esta frase:
Um dia, Deus levou o meu amor, mas Ele é tão generoso que me deu 3 amores de volta. Você seria capaz de amar assim? O verdadeiro amor é aquele que liberta, é aquele que rompe as algemas do egoísmo, as algemas do orgulho, do ressentimento. A libertação pelo amor, como escreve Joana de Ângeles na sua obra mais recente, é a única maneira de encontrarmos a plenitude e de podermos fazer a caridade, porque a caridade é o amor no seu grau mais elevado, é o amor na sua expressão mais sublime. É caridade dar um sorriso, é caridade dar um pedaço de pão, é caridade o medicamento que oferecemos, mas a caridade moral, o perdão, a desculpa, o sorriso generoso, a educação, são as expressões mais elevadas da caridade. O pão que se dá mata a fome hoje e amanhã a pessoa terá de novo. Quando nós libertamos alguém da ignorância pela educação, colocamos luz para toda a vida. Certo dia, para concluir, eu deveria proferir uma conferência num congresso internacional em Montreal, no Canadá. Com o meu tradutor ao inglês, o meu tema era provas científicas das comunicações dos espíritos. Era um congresso de parapsicologia e cientologia. Eu era o único espírita e o meu tradutor, um nobre professor de economia da Universidade de Glendale, um verdadeiro gênio de língua portuguesa que honra nosso país na América. Então eu olhei para aquele público, cientistas, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, materialistas, e comecei a palestra mais ou menos assim: eu não creio na imortalidade da alma. E esperei que o meu tradutor fizesse a versão. Ele então deu-me uma cotovelada e falou-me em português: você está louco? O tema é provas científicas da imortalidade da alma. E eu, sorrindo, lhe respondi entre os dentes: traduza, por favor. Ele disse: não vou traduzir, porque você enlouqueceu. Como é que você está dizendo que não crê na reencarnação? Eu digo: eu não creio na comunicação dos espíritos. Ele disse: traduza. Ele embaraçado, todo mundo parado olhando-nos. Ele disse assim: ele está dizendo que não crê na comunicação dos espíritos. Aí o professor, eu disse: não creio. Eu sei que é verdade, porque quem crê hoje deixa de crer amanhã, mas quem sabe sempre sabe. Quem sabe ler, olha um outdoor e diz: não vou ler, já leu. O saber e o crer são bem diferentes. Cremos pela fantasia, cremos pelo entusiasmo, cremos pelo interesse, mas quando sabemos, estamos livres. A doutrina espírita é a doutrina do saber, que nos liberta da ignorância. É a doutrina do amor, na sua expressão mais elevada. Eis porque, nesta noite evocativa dos 148 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, libertemo-nos do mal pelo amor e dizemos: muito obrigado, Allan Kardec, por haveres colocado o sol de eterna primavera na paisagem sombria da nossa mente e no torpor do nosso coração. Muito obrigado, porque nos libertaste da ignorância do dogma, porque nos alargaste o conhecimento para avançarmos felizes, sem medo da morte, sem medo da desgraça, sem medo do destino, porque nós somos os construtores do nosso destino. E nada obstante, a tormenta que ruge, as dificuldades que graçam e os problemas que nos desafiam, podemos dizer: meu Deus,
quanta alegria tenho por te amar. Muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem a beleza do céu, a grandeza do sol, a imensidão do mar. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver a ave ligeira que voa fagueira no céu de anil e a terra verde salpicada de cores e flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu oro pelos cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, pela voz que teu nome profere com sentida emoção diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, junto ao seio, sem receio, e pelos pés que me levam a caminhar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma favela, um ninho, ou uma tapera, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei,
Pelo contrário, eu cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, Senhor.